O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Música, nada de ficar conversando, passeando, a gente não vai ficar lendo folheto, porque Deus quer falar conosco através da liturgia sagrada da igreja, então prestemos muita atenção. Meus irmãos, depois da celebração do Natal, nós começamos a conhecer determinados fatos da vida de Jesus, e vemos que Jesus tinha uma vida muito comum, uma vida normal. Semana passada nós o vimos participando de uma festa. Ele foi a uma festa de casamento, celebrar esta festa com seus familiares e seus amigos. O Evangelho de hoje nos mostra uma outra característica de Jesus. Jesus que frequenta a sinagoga, Jesus que vai à casa de Deus todos os sábados, sem faltar um dia. Então, nesta sinagoga, um dia da vida de Jesus, Lucas escreve que ele foi escolhido ali para ler a palavra de Deus. Para entendermos esse evangelho, tem que saber o que é uma sinagoga, qual a diferença da sinagoga e do templo. Porque Jesus está no templo, às vezes está na sinagoga. O templo fica em Jerusalém. A sinagoga ali em Nazaré, ali nas cidades pequenas, existem sinagogas dos judeus. E como funcionava? Funcionava diferentemente do templo. Na sinagoga, as pessoas iam, liam a palavra de Deus. Geralmente um homem era escolhido, ia lá na frente, lia a palavra de Deus, se sentava com os outros e partilhava a palavra. Dizia a eles o que mais tocou no seu coração e de como aquela palavra transformava a sua vida. É isso que se fazia na sinagoga. No templo, não. No templo era o lugar de oferecer vítimas, de fazer sacrifícios a Deus. Então, uma vez por ano, as pessoas se dirigiam lá, ofereciam animais para placar a Deus, a ira divina, para pedir perdão dos pecados. Não existia isso nas sinagogas. Outra coisa também diferente era que no templo, quem fazia todas as celebrações era o sacerdote. Nas sinagogas não. Qualquer homem comum que estivesse ali presente podia ler um trecho da Sagrada Escritura do Antigo Testamento e podia comentar com os outros. Então era um lugar de leitura e aprendizado da Palavra de Deus.
E Jesus nesse dia, dão-lhe o livro do profeta, dão-lhe a Bíblia, e ele escolhe o livro do profeta Isaías. Esta passagem que nós acabamos de ouvir é uma passagem muito querida para os judeus daquela época. Era uma passagem que guardava muita promessa. Então, quando Jesus começou a ler, com certeza o coração dos judeus se fortalecia, porque eram palavras que lhes dava sentido, que lhes dava coragem, que lhes dava força. Só relembrando, se nós esquecemos, Jesus lê essa passagem do profeta Isaías que diz que Deus virá para curar os corações feridos, Deus virá para enxugar toda a lágrima dos olhos, Deus virá para curar os doentes, dar força aos oprimidos e libertá-los. Deus virá enfim para proclamar a boa nova aos pobres. Era essa a leitura que Jesus leu, mas a diferença é que quando ele se senta, ele começa a fazer o seu sermão como as pessoas faziam. Qual foi o sermão de Jesus? Nós só sabemos o início. Infelizmente não temos todo o sermão dele. Lucas registra esta passagem do sermão de Jesus: hoje se cumpriu para vós o que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. Com isso Jesus joga como se fosse uma bomba no meio da congregação. Esta pregação de Jesus tinha uma única intenção: de mexer profundamente no coração das pessoas. Ele estava dizendo com todas as letras que Ele próprio era a salvação de Deus para o mundo. Isso que vocês acabaram de ouvir, sou eu. Eu venho trazer isso. Eu vou restituir os olhos aos cegos. Eu vou fazer os mudos falarem. Eu vou fazer os paralíticos andarem. Eu venho trazer notícia boa para aqueles que se sentem desesperançados e aflitos. Meus amados irmãos, antes da gente aprofundar isso, é importante saber que essas palavras de Isaías foram dirigidas a um povo que foi levado cativo para a Babilônia, um povo sem esperança. É interessante que lá na Babilônia esse povo tentou se reerguer como uma nação. Eles estavam cansados, desanimados de tanta opressão e procuravam cada dia mais se fortalecer. Mas quanto mais se levantavam, mais caíam. Dos que estão aqui nessa assembleia dormindo, respondam para mim. Respondam para mim, quem é que nesta vida já não tentou se reerguer, se levantar, e quando pensava que estava lá em cima, caía de novo? Quem nesta igreja pode dizer que não estava, que não tentou, e viu que não conseguiu nada? Quantas pessoas, anos a fio, tenta se reerguer, tenta se levantar e não consegue. São pessoas assim que Isaías encontrou, pessoas que tentavam se levantar, desencorajadas, elas abandonaram a Deus. Não é incomum encontrar pessoas num funeral, dizerem assim: eu rezei tanto, rezei muito para que Deus levantasse desse leito de morte essa pessoa, para que devolvesse a saúde. Deus não me ouviu. Não é raro encontrar pessoas que depois de terem tentado, terem rezado, dizerem: rezar não adianta nada, já rezei, já falei tanto, Deus não está dando a mínima para mim. Esse povo que Isaías encontrou era exatamente um povo que passava por dias difíceis. A comida era escassa,
A esperança já não existia nenhuma, não existia esperança para o futuro. É para esse povo tão desesperado, esse povo que colocava cinza na sua cabeça, colocava cinza e se vestia de saco e se sentava no chão. Isso significava luto. Os judeus, quando se vestiam de saco, colocavam cinza e sentavam no chão, significava luto. Morreu, é a morte, é a dor mais pura, não tem esperança. Quando eles se vestiam assim, sem esperança, Isaías os viu sentados no chão e falava: levantem a vossa cabeça, porque Deus vai devolver o brilho que vocês tinham no passado. De uma nação humilhada e fraca, Ele vos tornará novamente numa nação forte, numa nação invencível, numa nação vitoriosa. Era esta a mensagem de Isaías. A diferença, quando Jesus leu o mesmo trecho de Isaías, a diferença é que Jesus falou: isso que vocês estão lendo como uma coisa de passado, hoje se cumpre. Estas promessas são para vocês hoje. Ele estava dizendo então a mesma coisa para o povo sofrido da sua época, as pessoas que sofriam. Deus irá libertar, Deus irá restaurar, Deus manterá a sua promessa de salvação e libertação para todos os povos da terra. E aqui está a grande diferença. Isaías prometeu isso a um povo, chamado povo judeu, e Jesus agora fala: isso que estou falando para vocês é para todos os povos da terra. Sim, meus irmãos, a todos. Nesse sentido, Jesus, Ele faz uma promessa do quê? De perdão, de reconciliação, de esperança. Jesus sabia, Jesus sabe, como naquele tempo, nós somos muito cercados de notícias ruins. Nós somos cercados de notícias que nos levam a perder a esperança. Nós, meus irmãos, não alcançaremos as promessas de Deus. Nós já alcançamos através de Jesus Cristo, seu Filho. Nós temos que lembrar, que onde há notícia ruim, sinal de violência, sinal de morte, sinal de desespero, não é o diabo que está lá, porque hoje é moda falar isso. Quando a gente vai na casa de uma coitada que está sofrendo, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o emprego, tem uma coisa ruim aqui na sua casa. A coitada já está cheia de notícia ruim, e a gente ainda fala que além disso, o diabo está na sua casa. Tá bom para você? O que é mais? Eu fico pensando que portadores de boa nova que somos nós. O que Isaías falou? Lá onde existe tristeza, onde existe guerra, onde existe morte, onde existe notícia ruim, Deus está lá. Olha a diferença. Ele não falou que o diabo estaria nesses lugares, não. Deus está aí. Por isso, levantem a vossa cabeça, Deus está no meio de vós. Enfim, meus irmãos, muitas vezes nós não somos mensageiros das boas novas. Nós não somos a liberdade àqueles que estão oprimidos. Nós não somos as boas notícias de Deus, nós somos as más notícias. No meio da crise que nós estamos vivendo, os cristãos se reúnem com os não cristãos e os dois falam a mesma coisa: não tem esperança, não tem jeito mesmo, aqui só tem notícia ruim nesse país. Que coisa, não? Ao invés de a gente levantar o moral, ao invés de nós anunciarmos algo bom, olha, apesar da crise, apesar de tudo isso, Deus está no meio de nós. Isso é notícia boa. Deus vai cumprir a sua promessa e nos libertar. Aliás, Deus sempre cumpre a sua promessa. Em uma noite havia um sapateiro que tinha uma sapataria bem numa esquina. Ele era conhecido de todo mundo.
as pessoas costumavam se encontrar naquela esquina. Uma noite ele teve um sonho. Ele sonhou que Jesus chegou para ele e falou: meu filho, se prepare, porque amanhã, quando você acordar, eu voltarei ao mundo. Este homem acordou aterrorizado. Meu Deus, eu preciso rezar mais hoje, eu preciso me preparar, porque Jesus me falou que ele vai voltar à terra. Abriu a sapataria logo de manhã. Não aconteceu nada, Jesus não voltou. Passou um rapaz ali, bem pobre, esfarrapado, descalço. Ele falou: aqui na sapataria, vou dar um sapato para ele. Deu o sapato para ele. E nada, ele foi passando o dia, na hora do almoço, nada de Jesus voltar na hora do almoço. Passou uma mulher ali pedindo um trocado para comprar comida. Ele falou: eu tenho meu lanche aqui, vou dar para a senhora. Deu o lanche para ela. E vai, o dia continua assim, nada de Jesus voltar. No final da tarde, quase à noitinha, fechando a sapataria, uma criança chorando ali na esquina, chorava. O que aconteceu? Eu me perdi dos meus pais, eu não tenho como voltar para casa. Colocou a criança no carro e levou para a casa dessa criança, que ficava do outro lado da cidade. Aí terminou o dia, sem muita novidade. Jesus nada de voltar. Próximo da meia-noite, falou: até meia-noite eu vou esperar. Passou meia-noite e falou: Jesus não veio. Esse sonho foi um sonho pouco. Eu fiquei esperando o dia inteiro e não veio. E aí nisso ele ouviu uma voz dizendo assim: você acha que eu não cumpri a minha palavra? Eu cumpri. Por 3 vezes eu voltei à terra, justamente na sua porta. Eu era o homem que não tinha sapatos. Eu era a mulher que você alimentou e a criança que você levou para casa. Meus amados irmãos, as boas novas, as boas notícias anunciadas por Isaías esperam por mim, esperam por você. Nós é que temos com a nossa presença que libertar os oprimidos, sarar os corações feridos, levar esperança aos desesperançados. Nós somos os portadores desta boa nova do reino de Deus. Não esperemos que Deus desça do céu e faça isso por nós. Nós devemos libertar os corações oprimidos. Assim seja. Vamos fechar os nossos olhos. E agora, na presença do Senhor nosso Deus, vamos trazer para dentro de nós essa palavra. Essa palavra que nos ilumina, que nos diz tanta coisa. Ó Senhor Jesus, como ainda somos tão fracos, como ainda esperamos tanto que os outros façam, e quando os outros não fazem, os criticamos, mas nós mesmos não fazemos. Criticamos talvez o erro das outras pessoas, mas não fazemos nada para acertar, para fazer a nossa parte. Hoje, Senhor, não queremos somente te pedir perdão, queremos também pedir ajuda. Pedir que o Senhor nos convença em nosso coração, para que possamos, Senhor, nos levantar para ser a Tua mão que salva, a Tua mão que cura, a Tua mão que liberta. Há tantos irmãos oprimidos, há tantos irmãos sofredores. Que o Senhor nos use para anunciar a boa nova do reino, em nome de Jesus teu Filho. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,